Vamos falar um pouquinho sobre o ócio. Não só sobre o ócio criativo, mas a ciência do ócio. Que negócio é esse? O que acontece com a gente quando a gente está num tempo parado, contemplando alguma coisa, tanto fisiologicamente quanto neurologicamente? Como você pode usar isso a seu favor? Meu nome é Daniela. Eu sou a Thaís. E você está no tempo próprio. Então vamos lá, né? Eu acho que é um dos termos, ócio, que eu mais tenho escutado. Ócio, silêncio, pausa, parar, né? Tudo isso que se contrapõe ao que está acontecendo no mundo, né? E então, será que a gente está perdendo a capacidade de parar? O que está acontecendo com a gente? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente fala de ócio, né, não tem como a gente não lembrar do Domenico Di Masi, que é italiano, fofinho, todo gordinho lá, né, que vai falando sobre, que ele lança o livro Ócio Criativo, e aí a gente vai falando muito sobre o ócio, né, foi um dos caras que eu tive o prazer de ter aula, inclusive, numa pós que eu fiz, e ele, isso já tem muito tempo que ele lançou o livro, e ele já falava desse perigo que a gente corre de estar sempre em produção, da gente não parar de produzir o tempo inteiro, da gente meio virar máquina, né? Eu lembro do Charlie Chaplin. No Chaplin, automático, no automático, né? a gente fica operacional no dia a dia, né? E aí as coisas ganham velocidade, uma forma da gente conseguir dar conta é enrijecer, operacionalizar e manda ver. Aí o famoso toque de caixa. Vamos fazer a toque de caixa, vamos fazer uma linha de produção de tudo. Então a gente está fazendo uma linha de produção da vida, né? E aí eu gosto muito das charges hoje em dia que elas olham e falam assim, né? O que a gente imaginava da inteligência artificial é que ia ter a Rose lá dos Jetsons, que ia chegar na nossa casa e ia tirar de nós todo o trabalho operacional para que a gente tivesse tempo para criar, para a gente fazer aquilo que é de mais humano, né? Que é a nossa capacidade de criar coisas, de fazer arte em todas as suas formas, né? E aí o que está acontecendo é o oposto. A gente às vezes está colocando a inteligência artificial para fazer a parte criativa e a gente fica operacionalizado. Sim. Né? Mas para mim, vou colocar uma questão muito pessoal aqui em relação ao ócio. Eu acho que o boom, né, da tecnologia que deu esse aumento da hiperatividade, hiperprodutividade, 2010 ali, eu estava grávida, 2011, e eu tive o Felipe. Então, na verdade, eu comecei a sentir culpa. Sim. Em não fazer nada, mas eu sempre associei isso, lá no início, a questão da maternidade, né? E eu vejo que as pessoas, mesmo quem não tem filho, hoje, muitas vezes, você aí que está assistindo a gente, quantas vezes você não se viu assim, parado, não fazendo nada, assim, e, puxa, tinha que estar escrevendo isso, podia, nossa, fulano tá fazendo aquilo, eu devia também estar fazendo aquilo, né? Então, a gente se comparar ao outro e se sentir culpado de não estar fazendo nada. De não estar fazendo alguma coisa. E aí a gente entra talvez no paradoxo da competitividade, né? Que competitividade é essa que a gente foi criando. Competitividade não é ruim, né? Eu sou uma das pessoas que eu gosto, sou competitiva, mas dependendo do tipo de competitividade que a gente usa, de como a gente faz competitividade, se é na comparação com o outro, aí a gente está em maus lençóis, porque é isso, vai gerando sempre esse nível de hiperatividade em todos os sentidos. Então o sistema nervoso autônomo fica hiperativado, neurologicamente a gente fica hiperativado, aí a gente começa a ter tensão, estresse, e aí a gente perde essa capacidade de entrar em pausa, de entrar em descanso. E a gente quebra. E a gente quebra. E o ócio é essencial para nós, né? Para sobreviver. Enquanto a gente acha que a gente precisa produzir para sobreviver, na verdade, quando eu comecei a correr, né, e aí eu comecei a correr distâncias maiores e de uma forma um pouco mais semi-profissional, digamos, né, eu me sentia culpada no meu day off.
É o que eu mais vejo acontecendo com os meus atletas. O meu treinador, para. Tipo, aprende a descansar. E o dia que eu não fazia um treino, ele me dava parabéns. Por quê? Chega um ponto que você entra no operacional, você para de escutar teu corpo. Exatamente. E o corpo, para o corpo evoluir, você precisa, sim, fazê-lo trabalhar, mas você precisa também dar a pausa do descanso. Então, descansar não é crime. Descansar é produtivo. Exatamente. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de ócio, não necessariamente a gente está falando de deitar no sofá com a perna para cima e só ficar parado, né? Pode ser ouvir uma música. Você tem vários tipos de ócio. Então, as questões, né? A gente contemplar uma paisagem, a gente ver uma mostra de arte, a gente ouvir uma música. Então, que tipo de ócio... e eu falo assim, cada atividade talvez precise de um tipo de ócio diferente, né? Então, por exemplo, para uma pessoa para um atleta que está trabalhando com o corpo, é bom que ele tenha um ócio, que ele vá ler um livro, que ele vá se estimular de alguma maneira em algo diferente daquilo que ele sempre faz. Para quem está o dia inteiro na tela do computador, é bom que o descanso dele não seja na frente da televisão no sofá, mas que ele vá fazer algo com o corpo dele, algum movimento. Então a gente tem que sempre pensar que existe uma certa balança. Sim. Né? Que aí a gente vem falando dos estados de homeostase, né? Que são os estados de homeostase? É quase como se, de alguma maneira, a vida ela quer se equilibrar. Precisa de um equilíbrio. Né? Então a gente precisa trazer isso, porque senão a gente vai entrando em parafuso. Exato, né? Aqueles 3 tipos de estresse que eu falo, né? O estresse saudável é aquele que tira, homeostase é isso, você pensa que é um rio tranquilinho, o dia que o mar tá tranquilo. Aí dá um estresse leve, vem uma marola, mas depois, de repente, tem os mecanismos, volta a ficar flat. Então a gente precisa disso, né? Ficar o tempo todo no tsunami não dá. Agora, assim, quando a gente fala ócio e eu falo descanso, a gente tem a ideia, então, de que o nosso cérebro fica paradinho. Errado. Nosso cérebro nunca então, para. Qual é a grande questão do nosso cérebro quando a gente para, né? Então, quando a gente está nesses estados contemplativos. Áreas de diferentes funções. Então, a gente tem áreas de planejamento do cérebro, como o córtex pré-frontal, áreas de memória, como o hipocampo, áreas de regulação emocional, como o sistema límbico. Elas estão em superatividade e se conectando. Esse estado do cérebro tem um nome que chama Default Network Mode. Então, é o modo de base. É o modo padrão. Modo padrão. Modo padrão. Né? E por que é importante esse modo padrão? Né? Porque permite que essas diferentes áreas, com diferentes funções, integrem suas experiências. É quase como se ele tá aqui o tempo inteiro, aí de repente faz assim. E aí as coisas podem se conectar, né? Vão para aquele mar meio amorfo de informação e aí elas se misturam. Né? As águas podem se misturar, o encontro das águas. Então, né? Coisa da minha memória pode ir para o meu córtex pré-frontal e daí vir uma ideia que eu possa colocar em prática. E é por isso, às vezes, que pessoas que passam por traumas, elas não param, né? Elas têm que estar sempre em movimento, têm que estar sempre Porque contínuo. é na hora que para que a memória vem. Né? Então, é um momento de entrar em contato consigo mesmo. Por isso que tem muita gente que não para, porque não é fácil entrar em contato consigo mesmo. Mas aprendendo a fazer isso, a gente entende que é necessário e que no final das contas gera crescimento, né? Ou seja, em palavras simples, o ócio permite que ocorra uma faxina interna, né, aqui no cérebro, integrando experiências e consolidando aprendizados. Então, aquilo que eu ouvi o meu professor falar passa para uma outra área que vai levar para a memória de longo prazo e ali vai consolidar.
tá? Então, é uma coisa bem neurológica, bem específica, mas eu acho que é importante a gente saber que isso Truque acontece. para os estudantes, quando você aprende alguma coisa, quando você estuda alguma coisa, vai dar uma deitadinha depois, uma cochiladinha. Se você não dormir, melhor ainda, só deixa o cérebro ficar ali absorvendo um pouco da informação. Né? Eu falei aquela cochilada de 15 minutos, ou aquele estado, né, que você relaxa, mas você não dorme. Né, que é o Yoga Nidra, e que a gente tem outro nome hoje, mais científico, que eu não vou me lembrar nesse momento. Sempre fala. Que eu não vou me lembrar nesse. É alguma coisa de descomprimir, é descompressão de alguma coisa, mas é o Yoga Nidra, basicamente, né? Que você entrar num estado de relaxamento em que você não dorme, mas que geralmente é justamente isso que acontece. As informações, elas podem se rearranjar, né? Elas entram num arranjo diferente. Exatamente. E aí você forma novas conexões. Né? Quantas vezes você não teve uma ideia brilhante no banho? O banho é uma pausa. Momento eureka. Né? Então, existem pesquisas científicas também mostrando que as pessoas que descansam são mais criativas, aprendem melhor. Exatamente. Então, a gente tem inclusive, né, as pessoas que descansam, elas têm mais o que a gente chama de devaneio, que é o famoso sonhar acordado. Sim. Né? O sonhar acordado é essencial para nós, para a gente ter sonhos, né? Para a gente, inclusive, ter motivação. Então, chega muita queixa para nós, né? Para você, para mim, de pessoas que falam, mas eu não tenho motivação para nada. Eu me sinto desmotivada, não tem sentido, né? As pessoas sem propósito, sem sentido. Gente, eu sinto muito. Para a gente encontrar sentido, propósito, motivação na vida, né? A gente precisa sonhar, a gente precisa ter devaneio, a gente precisa ter ócio. Sim. A gente precisa pausar e ficar naquilo que é nosso um pouco, receber do nosso próprio processo, e aí a gente sempre procura fora, né? E fora a gente não vai encontrar resposta nenhuma, a gente vai encontrar na nossa própria vida, né? No nosso processo interno. Então, quando a gente pode, falo, né, entrar em contato com o nosso interior, com as nossas estruturas mais profundas, e aí eu que sou das corporais, estrutura profunda é víscera mesmo, é o que está dentro da barriga da gente, que a gente nem percebe, que a gente nem se dá conta. Pessoal do yoga, é o corpo sutil. São as interocepções, né? Esse contato com essa interocepção com o que está acontecendo comigo é que vai fazer tudo isso ir brotando, é o que vai dando o desenho da vida. Sim. Né? Vai fazendo com que a vida possa se desenhar de uma maneira que é mais minha. E você vê que eu pego na mão. Né? E essa coisa, ela se mistura mesmo, como eu falei, das diferentes partes do cérebro. É como se eu conseguisse sentir a luz, sentir no corpo, de uma forma diferente. Então eu integro os sentidos. Sim. Aí tem a informação de que o Salvador Dalí usava técnicas após pequenos cochilos, ele produzia, né? Se a gente for ver as obras do Salvador Dalí, super expressionista, né? O surrealista, na verdade, em que existe uma deformação, mas existe uma deformação existe uma sensação. Ele passa para nós uma sensação. E o Thomas Edison, ele é conhecido por dormir com peso na mão, né? Com uma bolinha de ferro na mão. Para não aprofundar demais o sono. Para ele não aprofundar o sono. Então ele tirava um cochilo, caía e ele acordava, que era onde ele tinha as melhores ideias dele, né? O Da Vinci, por exemplo, era conhecido por fazer longas caminhadas. Então ele ia antes de, né, no processo de criação dele, ele caminhava. Sim. Ele trabalhava 3, 4 horas por dia, o resto era caminhando, observando a natureza, observando os pássaros. Era da onde ele tirava ali as ideias dele. E ele ia criar, reuniões em movimento. As reuniões em movimento. Né? Elas são super bacanas. Agora, você falou da homeostase, né, Dani? E eu falei primeiro o que acontece no cérebro. Só dividindo cérebro de corpo, tá, gente? Não tem essa divisão, mas assim, fica mais pedagógico. A gente ir por partes. Uma questão didática. Mas o que acontece, então, quando a gente descansa? A gente
lembrando que a gente tem o sistema nervoso autônomo, ou seja, ele funciona sem a gente querer. E a gente tem, como o próprio nome diz, ele é autônomo. A gente tem o sistema nervoso voluntário, que é aquilo que eu quero fazer. O sistema nervoso autônomo, ele tem duas vertentes, ele tem o simpático e o parasimpático. O simpático ele é necessário para a gente agir, para a gente responder, reagir. Só que a gente precisa descansar. Então, o simpático ele tira a gente da homeostase. O parasimpático volta a gente para a homeostase. Então, eles são dois sistemas, não existe bandido e nem mocinho ali. São dois aspectos do nosso sistema nervoso que precisam estar em equilíbrio e colaborar. São regulatórios, né, um do outro. São regulatórios. Então, quando a gente entra, né, no Default Mode Network, nesse estado cerebral do ósseo, a gente está ativando o sistema nervoso parasimpático, que permite que a gente regule as nossas emoções, que a gente reduza o estresse que a gente passou, vivenciou. Permite relaxamento. Isso. E eu acho que não é à toa que a gente fala de rest and digest, né? Do descanso e a digestão. Porque o simpático é fight and flight. E o parasimpático é a rest luta ou and fuga, digest. ou descanso e a digestão. Por quê? Porque depois que a gente absorve um monte de informação, a gente precisa digerir essas informações em nós. E aí, né, a gente tem o nervo vago, e aí tem a teoria polivagal do Porges, né, e que ele vai falar justamente desse tônus do nervo vago e como a gente tem vivido uma era de desregulação, porque o nervo vago, ele irriga, né, não é que ele irriga, ele faz a conexão de todos os órgãos, de todos os sistemas ao cérebro. Ele é a conexão do nosso corpo com o cérebro, basicamente. De uma maneira bem mal e porcamente explicado, muito simplificado. Mal e porcamente, ele é esse cara que ele é responsável por fight or flight, né? Por essa coisa de ele lutar, é suprimido, né? Quando ele suprime a ação do sistema vago, você ou eu vou age. agir no mundo, ou eu vou me contrair. Então a gente tem a expansão em direção ao mundo, eu vou pegar, eu tô com fome, eu vou caçar, e a gente tem o retorno, né? Então a gente tem o retorno para a caverna, o retorno para casa, o descanso, a digestão daquilo que a gente comeu. E é engraçado, né? Porque a gente não para nem para comer, quanto mais digerir, né? E aí a quantidade de problemas do aparelho digestório que a gente tem visto aí, você é nutricionista, você médico do aparelho digestivo, você gastro, psicólogo, né? Veja, queixa de má digestão é comum, muito comum. As queixas de ansiedade, né? Então, todas as coisas que a gente tem, as pessoas não param realmente para comer um alimento. E aí a gente, né? A gente fala tanto do mindfulness eating, né? Do comer mindfulness, né? Com essa atenção e etc. Mas a dificuldade que as pessoas têm de fazer isso, porque a gente não sabe fazer de um outro, a gente desaprendeu a fazer de um outro jeito. E aí isso tem vindo, tudo bem, quando eu era criança eu tinha uma agenda já cronometrada, mas era muito menos do que as crianças têm hoje. Então isso já tem vindo ali desde a primeira infância, né? De não ter, de ter a rotina muito comprometida nesse sentido. É uma coisa em cima da outra mesmo. Eu acho que a gente tem que aprender como a gente funciona melhor. E também entender que a gente pode mudar. Isso. Né? A gente pode mudar. Eu, por exemplo, antes eu funcionava, se eu acordava, eu corria aí eu tinha o meu momento de ócio e começava meu dia. Então eu tinha que começar dessa forma. Hoje em dia, não me apressa de manhã, pra nada. Eu preciso acordar, sentar na cadeira que fica, onde eu recebo a brisa. O outono é bem gostoso, porque ele tem uma brisinha gelada. Sim. Então, e ainda não tá frio como no inverno. Então eu sento nessa varanda e eu sinto essa brisa. Isso é um ócio, né? Um momento de ócio. E se eu faço isso, aí depois eu consigo seguir com o meu dia. Então, assim, você precisa se conectar consigo mesmo e entendendo para que direção você... E o que funciona para você, né? Então, acho que a gente tem diversos tipos. Como eu falei, diversos tipos de ócio, diversas formas de fazer.
diversas maneiras de ir colocando isso na agenda mesmo como parte da nossa vida, né? Pra gente poder... Entenda que eu acho que a grande coisa, a grande questão que a gente quer passar é que é um investimento. Né? Não se culpe. Trabalhe essa culpa. Seja em terapia, vai olhar para isso de alguma forma, mas assim, pensa que isso é um investimento. Que você vai produzir melhor. Sim. Você vai ficar melhor, você vai ter uma saúde mental, uma sua saúde total. É geral, né? Não é só mental. Melhor, né? Então, assim, quais são os benefícios, então, né, da prática? Vamos falar prática de ócio. Né? Uma prática de ócio, né? Vamos começar a falar dos mais sutis ou dos mais concretos, eu não sei. Dos concretos. Dos concretos. Então, concretos, depois a gente vai complicando. Então tá bom. O mais concreto possível é isso, né? Primeiro que você diminui os níveis inflamatórios do organismo. Então você diminui o estresse, diminui os índices inflamatórios, aí você diminui doenças relacionadas a índices inflamatórios e a estresse, protegendo inclusive a longo prazo, né? De mal de Alzheimer, entre outras. Então, esses são benefícios fisiológicos. O aumento do sistema imunológico, né? Então, tá lá. É uma regulação, na verdade, né? Porque ele regula. Porque se você aumenta o sistema imunológico, você tem doença autoimune. Isso. Então, na verdade, o corpo humano, ele é legal, né? Legal. Você vai muito pra cá, muito pra lá. É que nem meu pai falava, tudo que é feito demais... não é legal. Né? Nem o sistema imunológico demais é legal, porque aí vira doença autoimune. Então eu falo que aumenta o sistema, a gente fala que aumenta o sistema imunológico, porque a gente vê que hoje, quando a gente olha os grandes centros urbanos, o sistema imunológico das pessoas está sempre em déficit. Né? Ou em excesso por muito estresse. Então eu acho que é isso, né? A gente tem essa regulação, eu acho que é uma modulação do nosso sistema, tanto o sistema nervoso quanto o sistema imune, enfim, o sistema digestório, todos os nossos sistemas, eles vão se modulando para um melhor funcionamento. Acho que é isso, né? E aí a gente vai para as mais sutis. Então vamos lá. Não existe regulação emocional sem descanso. Não existe regulação emocional sem sono e sem esses momentos de ócio. Primeiro porque faz parte dessa coisa da gente se conhecer melhor, da gente literalmente aumentar essa interocepção. Sim. Que é essa coisa da gente poder sentir o que acontece dentro de nós, e isso é parte essencial para a regulação emocional, né? E segundo que também faz parte, esse poder arredar um pouquinho o pé, faz parte também da gente ter aquela coisa de alteridade mesmo. Se eu tenho uma pausa, se eu tenho um ócio, eu consigo olhar para o outro, eu melhoro as minhas relações sociais. Sim. Eu tenho mais empatia com o outro, né? Compaixão com o outro. Então a gente tem muitas questões, além de aumentar, por incrível que pareça, quanto menos a gente entra em produtividade, mais produtivo a gente é. É paradoxal isso mesmo, nós somos seres paradoxais, acostumem. E a antiga briga entre o quantitativo e o qualitativo. Exatamente, quantidade não é a mesma coisa que qualidade, né? Então a gente vai aumentando, quanto menos a gente tenta ser produtivo, mais produtivo a gente é. E aumenta também a nossa criatividade, melhora a nossa resolução de problema. Então assim, se for pra gente, né, começar a mapear todos os benefícios que a gente tem. A gente tem benefícios fisiológicos no sentido até de sistema imunológico, né, de sistema digestório, de melhor sono. A gente tem melhoras psicológicas no sentido de melhor criatividade, melhor ideia, melhor resolução de problemas. Também ainda no neuropsicológico, resolução de problemas, regulação emocional. Melhora a nossa parte psicossocial, então as nossas relações ficam melhores. E isso, né, a gente saiu um pouco, rompeu um pouco esse ciclo dessa compulsividade que a gente está entrando por produzir, por desempenho, né, não é nem só produzir. Então, uma coisa é produzir, outra coisa é a gente sempre tem que desempenhar, sempre ter que ganhar, sempre ter que estar bem, sempre ter que ser o melhor, sempre, né, e isso vai exaurindo Não, isso qualquer humano.
acaba com... No esporte amador a gente vê muito isso, né? Às vezes mais do que no profissional, inclusive. Sim, as pessoas se exigindo, né? E às vezes a gente... a gente falou da parte que falta, né? Às vezes você produz demais para colocar na parte que falta. Como se isso fosse, né, preencher uma lacuna, assim, uma parte que falta mesmo. E essa parte que falta é tão... Não é por aí. É importante, faz, né? É. Bom, ócio e criatividade é o que... Esse é o que mais se fala, né? Porque foi a primeira defesa, né, do Domenico De Masi lá. Domenico De Masi, ele fala muito da questão do ócio e da criatividade. Então, o pessoal que trabalha com criatividade, né, fala existe uma certa procrastinação estratégica, né, que o Adam Grant, que é um psicólogo americano, que eu adoro ele, que ele escreveu um livro que se chama Originals, né, Originais, em que ele fala muito sobre a criatividade. Ele fez uma pesquisa e ele mostra que as pessoas que elas procrastinam, que elas vão adiando, né, as tarefas, elas são geralmente mais criativas. Por quê? Porque aquela tarefa que ele está ali segurando de fazer, ela está em funcionamento. Mas não é uma procrastinação, vamos diferenciar, né? Ela está ali. São pessoas que geralmente fazem o trabalho em partes. Precisa de um tempo de incubação. Isso. Eu acho que é isso. A ideia, ela precisa de um tempo de incubação para acontecer. Por exemplo, eu escrevi um capítulo para um livro agora. Né? Isso eu até discuti com a minha terapeuta. Aí eu falei, eu deixei para a última hora. Ela falou assim, tá, você não deixou para a última hora. Há quanto tempo você vem lendo artigos sobre isso? Sim, Mas eu deixei para escrever. Mas assim, é isso. Então a gente tem que entender que não é uma procrastinação completa. Eu não deixei... Exatamente. Porque senão vai todo mundo começar a deixar para depois. Tá funcionando ali no background. Senão todo mundo fala, vai adorar procrastinar. Não, tô procrastinando para ficar mais criativo. Não é assim. Não é assim. É um processo de incubação, né? Então, uma ideia ela precisa ser incubada, ela precisa ser gestada. Para o default, para que ela seja, ela gire ali. Para que ela fique ali girando e as coisas se associem, né? E aí, a hora que elas se associam, aí a gente fala do flow do Mihaly Csikszentmihalyi, né? Que aí veio tudo, então eu consigo entrar ali naquele estado de concentração, naquele túnel. Estado ótimo de consciência. E aí eu consigo colocar em ação aquilo que estava sendo incubado, né? Sim. E aí tem um estudo da Universidade de Oxford que fala que... Oxford Standard? De Oxford, não, Stanford. É o pessoal de Stanford que adora caminhar. Porque lá é muito gostoso de caminhar, mano. Mas assim... Deve ser. Tem esse estudo do pessoal de Stanford que fala justamente aquilo que eu estava falando do Da Vinci, né? Das caminhadas. Então, que as pessoas que caminham bastante, as pessoas que são mais criativas, elas vão caminhar mais. Por quê? Porque isso reduz essa rigidez cognitiva. Sim. Né? Então, o ato de caminhar, o ato de se movimentar de uma maneira em geral, né? Para mim, a natação, corrida, eles, né, advocam bastante, acho que é essa palavra. Eles vão advocar bastante em relação à caminhada, porque a caminhada ainda tem essa coisa da contemplação, né? A caminhada ela é mais contemplativa se você usa isso contemplativamente, né? Porque tem quem vá caminhar no sentido de desempenhar algo. Sim. Então, tudo depende de como a gente vai fazer, né? De novo. Acho que os comos, como é a principal depois coisa. Depois a gente coloca o link pro episódio do Huberman. Não vou lembrar que professor de Stanford o Huberman entrevistou. É um senhorzinho. Mas ele, tadinho, uma hora deve morar ali em Malibu, porque ele disse que ele desce da casa dele e vai andar na praia. Tristeza. Tadinho, coitado. Mas que é quando ele tem as melhores ideias. Isso virou um ritual, né? Aí a gente entra nas questões de virarem rituais. Acho que uma forma mais da gente colocar o ócio no nosso dia a dia pode ser por rituais. Sim. Os rituais são momentos de ócio. Não é que nem eu tô agora com esse ritual de sentar na cadeirinha da vovó, a cadeirinha que ela amamentava, a Vitória e o Felipe, a cadeirinha de balanço mesmo. Sim. Lá na varandinha lá da frente, sentindo o ventinho. Aí as crianças perguntam, mas não, tô sentindo vento, depois daqui a pouco a mamãe entra. Eu entro e começa o dia. Aí começa. Qual é o seu ritual? Que ritual que você pode criar?
E o pessoal gosta muito da técnica Pomodoro, né? Eu, pessoalmente, eu não consegui me adaptar. Também não me adaptei. Eu não sei com explicação para isso. Eu tenho a minha explicação. Né? Mas eles têm essa coisa de ter 5 minutos de pausa para otimizar o funcionamento do cérebro, assim. Para mim, pessoalmente, é algo meio rígido. Na verdade, eu acho que isso funciona para as pessoas que têm um span atencional curto. Então, quando você quer... O que é span? Span é o tempo que você consegue ficar concentrado. Então, vamos lembrar que o cérebro é como se fosse um músculo. E hoje em dia a gente está com um span muito curto, né? As crianças ficam vendo shorts no YouTube. Aí você pega, vão assistir um filme, é um horror assistir um filme, né? Então, acontece do nosso cérebro ir aprendendo a ficar fixado nas coisas cada vez menos. E aí o método Pomodoro, para pessoas que estão prestando vestibular, estudando para concurso, eu acho que é um bom instrumento para a gente ir ampliando esse span atencional. Isso aí eu acho legal. Talvez seja isso. Mas como forma de produzir para mim... para mim não. Eu sou uma pessoa que assim, eu comecei a produzir, não me para. Exatamente, eu tenho isso também. Então assim, outro dia eu tava falando com meu marido, falei, nossa, eu comecei a fazer um negócio aqui para publicar um artigo, para tentar publicar, e eu, sei lá, era umas 4 da tarde, eu durmo super cedo, a hora que eu vi, já tava 10:30 da noite, eu ainda tava fazendo lá o negócio, eu entrei num flow ali e fiquei. Fiz pequenas paradas, tipo, bebe água, pega um café, vai ao banheiro, o cachorro chama de vez em quando, né? Mas nada que tenha que me tirou que você se envolvesse com outra coisa. Exatamente, nada que eu me envolvesse necessariamente com outra coisa. Então, de alguma maneira, essas pequenas pausas elas vão acontecendo. Sim. Porque faz parte do andamento da coisa. Mas acho que tem isso também. De não engajar em outra coisa, porque senão você Tanto sabe. que eu sei que dependendo do que eu preciso fazer, escrever o capítulo para um livro. Eu não vou começar a escrever durante a semana. Eu uso meu fim de semana para fazer isso, porque eu sei que durante a semana eu tenho horários restritos. E que aí a hora que eu começar a entrar no negócio, eu vou ter que parar. Eu fico com raiva. Eu vou ter que parar para atender, eu vou ter que parar para fazer alguma coisa. Eu falo, não, gente, eu preciso... E para leitura também é um pouco assim. Por exemplo, eu tenho pessoas que usam o método Pomodoro para leitura e eu também não consigo, individual, porque gente. É muito individual. A grande questão é, se você tem uma dificuldade em fazer pausas ou se você tem uma dificuldade em foco de atenção, o método Pomodoro pode ajudar. Sim, né? Acho que pausas eu penso... Veja primeiro se as pausas vão ser produtivas para você, vai se sentir bem. Se isso vai te descansar ou não. É porque eu tenho pacientes que não levantam para ir ao banheiro, assim. Então, a gente conhece gente hoje, eu não sei, mas eu conheço gente que não bebe água para não ter que ir ao banheiro, entendeu? Então a gente tá falando desse nível de desempenho e produtividade. Então, sim, às vezes ajuda você colocar obrigatoriamente uma pausa de 5 minutos entre uma reunião e outra, a cada hora, né? Porque senão... Sim. Ou entre uma tarefa e outra, às vezes uma tarefa vai durar um pouco mais, um pouco menos. Terminou uma coisa, faz uma pausa, vai para outra coisa. Nessa transição, porque o que acontece, eu acho que a questão talvez do Pomodoro seja isso, né? É se emendar uma tarefa na outra. De não ter a transição de uma coisa para outra. Então, a gente tem que sair e depois entrar. Exatamente. E aí a gente tem os ciclos ultradianos, né? A gente tem o circadiano, que é de 24 horas, e os ultradianos, que é de hora e meia em hora e meia. Né? Que teoricamente, seria quanto a gente... que são os nossos ciclos de sono, inclusive, que se perduram durante o dia também. E durante o dia, assim, seria assim, meia hora entrando em foco, meia hora no foco, meia hora saindo do foco, fadigando, né? Só 1h30, seria mais ou menos isso. Exatamente, acho que tanto que as aulas duram 45 minutos e às vezes tem dobradinha que dura 1h30. Só para vocês saberem, isso não é novo, não é uma coisa nova, né? Exatamente. Mas é muito importante também entender a flexibilidade do funcionamento de cada um.
né? Exatamente. Eu acho que, lembrando da medicina do estilo de vida, vamos lá, checklist dos pilares, estou fazendo isso, tá ok, tá mais ou menos ok, legal. Agora vamos falar Das subjetividades. A gente não pode perder, né? Isso que é a nossa própria pessoalidade, o que funciona para mim. Sim, Thaís, eu acho que os rituais funcionam bem, porque, como diz o Cortella, eu já falei aqui várias vezes, achei lindo, o ritual é a rotina com alma. Exatamente. E não é algo rígido, é algo que respeita o seu momento. Até um processo criativo, né? Sim. Você faz assim, você faz sem querer uma coisa e você fala, nossa, isso foi gostoso, isso me fez bem. Vou fazer isso de novo. E aí você vai incrementando a forma de se fazer. Sim. Por exemplo, fazer um café, pegar o café e levar lá na varanda e tomar. Exatamente. Né? Aí você vai trabalhando nele. De repente isso para de fazer sentido, a gente muda de ritual. Mas acho que os começos de dia e fim de dia são mais fáceis da gente ter esses rituais, diferente de quebrinhas de intervalos ao longo durante do o dia. Essas também são importantes, mas de outras formas. Para outras coisas, né? Dar uma regulada no sistema, uma modulada no sistema também. Também é importante para isso, mas de outras formas, né? E aí, só para a gente passar rapidamente, né? Porque a gente já falou sobre tudo isso, só para a gente ir fechando, os desafios que a gente tem, né? Para ter esses momentos de ócio. O que nos afasta de praticar isso, né? Eu acho que, vamos lá, essa cultura do desempenho, cultura de performance. Que tem o nosso clube do livro, do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, que a gente fala muito disso. A gente fala bastante disso. Essa hiperestimulação digital, em que a gente Sim. não quieta nunca. Que a gente está sendo acessado o tempo todo. Então eu estimulo vocês a conhecerem, ou pedirem ajuda para configurarem os seus dispositivos para os momentos que os seus dispositivos possam acessar vocês, para que vocês não se tornem reféns dele. Exatamente. O famoso ser engolido, né, pela rotina, pelo trabalho, pelo ambiente urbano que a gente está. Então a gente fica sem tempo e sem espaço, às vezes. Sim, um espaço muito urbano não vai ter um verde, né? E o verde, ele tem um poder de regular emocionalmente. Incrível. Tanto que a lei do outdoor. A lei do outdoor, o pessoal criou o banho de floresta, não é à toa, né? Porque justamente traz esse tônus, ele modula o tônus do nervo vago, né? Trabalhando tudo isso que a gente já falou. Agora, o que eu acho é que pega mais é a questão da gente se desconectar dessa nossa conversa interna, né? Essa coisa que a gente perdeu mesmo, né? No meu consultório chegam muitas pessoas assim que não tem interocepção, que não sabe, que não consegue sentir o que está acontecendo dentro delas, né? São pessoas que são antenas. Elas sentem o que vem de fora, mas e aí a gente acha, porque eu sei dizer de mim, mas dizer de si não quer dizer que você está sentindo. Às vezes você sabe dizer que você está ansioso, que você está triste, que você está feliz, mas você não sabe, você não tem a consciência de como isso está organizado corporalmente em você, né? Então isso é extremamente importante. E aí o contrário, né? Como que a gente incorpora isso? A gente já falou um monte, né? Essas estratégias de descanso produtivo nesse sentido, que é a gente poder ter uma filosofia, vamos lá, mais estoica, vamos dizer assim. Estão na moda. Estão na moda, voltaram à moda, né? Que é essa coisa da gente poder contemplar a vida, né? Que eu acho que isso não é do estoicismo em si, mas, né? Mas estamos aí, mas não, estamos um pouco mais antigo, estamos um povo velho mesmo, aqueles bem velhos, né, que vão trazendo esse conceito desse, inclusive do espaço vazio intencional, né, os japoneses eles têm muito isso, né, esse espaço vazio que vai permitir a criatividade florescer, que vai permitir com que a gente possa criar coisas, entende?
E esse espaço sem estar conectado, né? Porque a internet realmente está reconfigurando a nossa concentração, está reconfigurando a forma como a gente se sente e talvez isso a gente possa aproveitar de uma outra forma. Acho que essas são as maiores dicas. Eu convido vocês, se possível, que passem 5 dias, pelo menos 5 dias, em algum lugar onde não haja conexão, não haja possibilidade de conexão. Sim. Vocês depois conta pra gente como vocês se sentiram. O que vocês perceberam, né? Até anota como tá indo, depois anota quais foram as... Leva caderninho analógico, meu. Anota. Analógico. Presta atenção, né? Eu fui pra Amazônia com as crianças e não tinha uma semana, não tinha internet, simplesmente não tinha. E eu ficava com o celular num bolso que eu ficava nas costas, meu celular estava trincado, e para tirar foto e tal. Mas para mim, sabe, eu já estava alguns dias ali, eu estava totalmente desconectada. Eu não sabia, eu esquecia que tinha o celular ali. Para tirar foto. Aí eu joguei uma isca na árvore, fui pegar a isca fui subir na árvore, umas macaquices que eu adoro fazer. E aí o pessoal pula, né? Pula no rio. E aí eu vou lá e pulei no rio. Aí depois quando eu pulei, eu falei, afoguei o celular. E o celular tava trincado. Bom, fiquei uma semana sem celular aqui no mundo digital depois. Só o nível que chegou ao meu cérebro chegou ao nível de não existir celular. Sim, sim. E isso é incrível. Eu faço o exercício de vez em quando sair sem celular. Né? Porque a gente raramente sai sem celular. Então, e principalmente quando eu tô com meu cão. Eu faço questão de estar sem celular. Vez ou outra eu levo o celular para tirar uma foto ou outra, mas principalmente quando eu saio com ele, assim, às vezes são saídas curtas, mas é isso, é o curto que já faz parte da rotina, já faz parte de um certo ritual, né, que eu vou ter com ele, né, meu tempo com ele. Então, e alguns outros momentos também, né, às vezes para jantar com pessoas, etc, às vezes eu nem levo, só se eu tenho que pegar Uber, essas coisas, senão eu nem levo. Então eu acho que realmente a gente tem algumas coisas que a gente pode ir acrescentando na nossa rotina. E aí a pergunta é essa, né, para vocês que estão aí, o que vocês podem ir colocando na rotina de vocês, como vocês podem formar rituais de ócio. Acho que essa é uma boa pergunta para a gente deixar, né? Como que a gente forma rituais que podem trazer esse descanso para nós e melhorar a nossa qualidade de vida hoje. Existem pessoas que são mais digitalizadas, mais do mundo digital, algumas ainda mais analógicas, como nós duas, né? Então, assim... Velho de alma. Meu marido, ele faz questão de tentar abrir a porta de casa, ele fica às vezes 300 horas assim, eu preferiria enfiar a mão no bolso, pegar a chave e abrir. Mas tá tudo bem, mas... É só uma piada, eu brinco que é assim, mas também acontece de esquecer a chave e ligar pra ele, abre a porta pra mim aí de longe. Aí eu agradeço ter essas tecnologias, mas eu acho que assim, desde 2010, que foi, né, que eu falei que em 2011 eu tive o Felipe. O Jonathan Haidt, no livro dele, né, que todo mundo fala até hoje, e foi a base para a lei aí sem celular nas escolas, na geração ansiosa, ele vai mostrando que a questão não é o celular em si. Quando era flip phone, né, que eles chamam, que era aquele celular, que era só telefone, era uma coisa, mas aí depois o telefone ganhou uma câmerazinha, mas aí foi melhorando essa câmera, então aí com as mídias sociais você quer registrar os seus momentos, então a pessoa não sai mais sem celular. Aí o seu celular também vira seu cartão de crédito, você não precisa sair com carteira, você paga ali por aproximação, e aí depois você também digitaliza seus documentos, então o seu celular é o seu documento, ou ainda se você tem um carro mais moderno, então ele também abre a sua casa e o carro. E liga a luz de casa, e
é conectado com todas as coisas que você pode ligar antes de chegar em casa. Então, eu super entendo. Né? Então, a questão eu acho que é como a gente vai organizando essa balança. Como a gente vai criando momentos de ter um ócio. Por isso que né? eu defendo os rituais, porque os rituais, né? Poxa, ritual de Natal, ritual de Páscoa. Sim. São rituais, né? Quando é um ritual, a gente tende a respeitar um pouco mais. Sim. Né? Eu acho que a gente tem, quando a gente tem lá o Sagrado e o Profano, né? Que a gente tem também um episódio do Mircea Eliade, que a gente vai falar justamente disso, essa importância de sacralizar algumas coisas na vida. Né? Não no sentido religioso da coisa, mas no sentido de poder trazer aquilo que é sagrado de nós, né? Aquilo que é sagrado em nós. Aquilo que é único. Exatamente. E é isso, então a gente, o desafio aí da semana, estamos na terça-feira, né? Ao longo dessa semana, se desafie a ter um momento de ócio por dia. Um por dia. É justo. É justo. Né? E aí depois conta pra gente nos comentários como é que foi, né? Se foi difícil, foi fácil, foi agradável, desagradável. A gente fica curiosa de saber. É isso aí. Comentem, se inscrevam, compartilhem com quem possa interessar esse nosso episódio e acessem também o nosso site www.tempoproprio.com.br. E a gente se vê na próxima. Isso aí.